Olá, seja muito bem-vindo a mais um conteúdo bíblico teológico aqui no nosso canal. Eu sou o pastor Marcos e é sempre um prazer ter você por aqui para juntos estudarmos a palavra de Deus. No vídeo de hoje estaremos dando continuidade ao nosso estudo sobre a matéria de pneumatologia, uma matéria que faz parte da disciplina da teologia sistemática. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu quero convidar você a estar curtindo o nosso vídeo. Deixa aqui abaixo o seu comentário dizendo o que você achou do conteúdo de hoje. Compartilhe o link desse vídeo para todos os seus amigos, para mais pessoas serem alcançadas e abençoadas pelo ensino da palavra de Deus. E é claro, se você ainda não é inscrito no nosso canal, quero convidar você a estar assinando o nosso canal agora mesmo, porque assim você vai estar fazendo um dos maiores investimentos na sua vida espiritual, porque eu sempre estou disponibilizando de forma gratuita para você todo o material bíblico teológico necessário para sua edificação espiritual em Cristo Jesus. Dito isso, vamos então para o conteúdo da nossa aula de hoje. Muito bem, meus irmãos. Nessa oportunidade, eu gostaria de tratar o que eu acredito ser um aspecto bastante negligenciado da obra do Espírito Santo de Deus, a saber, o Espírito Santo e a mente. Portanto, tudo o que nós vamos estar analisando na aula de hoje, eu vou estar dividindo em pelo menos duas partes. Primeiro, eu quero considerar com os irmãos o que a Bíblia diz sobre a mente de uma pessoa que não é cristão. Segundo, vamos estar examinando a obra do Espírito Santo na mente do ser humano. Mas antes, deixe-me começar levando os irmãos até Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 25. Eu estou com a minha Bíblia aberta e você pode fazer o mesmo. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 25, onde nós lemos da seguinte forma: Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo comprometidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. É importante, meus irmãos, termos em mente que o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta aos romanos para alguns cristãos que viviam na cidade de Roma, o qual ele não conhecia, porque não foi o apóstolo Paulo que havia fundado essa igreja em Roma. Por isso que no início dessa carta, o apóstolo Paulo faz uma autoapresentação de si mesmo. Depois ele fala sobre o seu desejo de visitar os irmãos, de estar com os irmãos em Roma, porque a proposta de Paulo é conseguir apoio em Roma da parte desses cristãos para os seus planos missionários. A partir daí, o apóstolo Paulo vai fazer então uma exposição detalhada de tudo aquilo que ele havia recebido de Cristo Jesus, o Evangelho da graça de Deus. E quando nós lemos o capítulo 1, versículo 18 ao 25,
nós vamos notar que Paulo vai falar algumas coisas bem impressionantes aqui. Primeiro ponto importante que merece a nossa atenção é o versículo de número 19, onde o apóstolo Paulo fala que todo ser humano possui verdadeiro conhecimento de Deus. Segundo ponto, este conhecimento é de tal clareza que os seres humanos não têm absolutamente nenhuma escusa se negarem que conhecem a Deus. Versículo de número 20. Terceiro, seres humanos pecadores deliberadamente suprimem esse conhecimento e esta verdade. Segundo o que Paulo está dizendo no versículo 18. E em quarto lugar, tais seres humanos têm trocado a verdade por mentiras, conforme que o apóstolo Paulo, na inspiração do Espírito Santo, está revelando no versículo de número 25 do capítulo 1. Quinto lugar, como resultado, o pensamento desses seres humanos tem se tornado fútil, conforme o que Paulo está relatando no versículo 21. Em sexto lugar, seres humanos que negam a Deus são loucos, conforme o versículo 22. Espero que possamos considerar o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, para que possamos perceber as implicações desse ensinamento. Isso significa que todo ser humano, sem exceção, tem um verdadeiro conhecimento de Deus em algum nível de sua existência. Porque conforme o que o apóstolo Paulo está dizendo, Deus se manifesta também por meio das coisas que por ele foram criadas, mas que eles deliberadamente suprimem esse conhecimento por causa da sua condição pecaminosa, por causa da sua depravação. Essa condição pecaminosa, nós aprendemos pela Bíblia, foi originada em Gênesis capítulo 3, quando nossos primeiros pais optaram por viver independente, ao invés de centrarem suas vidas em Deus. A mente de um ser humano não regenerado, então, é deformada e pervertida. Em vez de se apegar à verdade, deliberadamente a suprime, e em vez de cultuar e servir a Deus, prefere mentiras e tolices. Há então, meus queridos irmãos, uma diferença real entre crentes e incrédulos quando diz respeito à mente. Em Romanos capítulo 8, versículos 5 ao 7, o apóstolo Paulo expressou isso da seguinte forma: aqueles que vivem de acordo com sua natureza pecaminosa têm suas mentes direcionadas sobre o que aquela natureza deseja. Mas aqueles que vivem de acordo com o Espírito têm suas mentes direcionadas sobre o que o Espírito deseja. A mente do homem pecador está morta, mas a mente controlada pelo Espírito é vida e paz. A mente pecadora é hostil a Deus. Ela não se submete às leis de Deus, nem pode fazer assim. Você consegue ver e perceber o ponto aqui? O incrédulo tem uma mentalidade que é oposta a Deus. Os incrédulos são inimigos de Deus em suas mentes, como veremos resumidamente em Colossenses capítulo 1. Esta situação aconteceu por causa da queda e da obra de Satanás. Por isso o apóstolo Paulo pode dizer em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, da seguinte forma: que o Deus deste século cegou a mente dos incrédulos, para que eles não possam ver a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Essas passagens fornecem o pano de fundo para o nosso estudo de hoje. E é um pano de fundo crucial. Somente se reconhecermos a verdadeira condição da mente humana, poderemos então entender apropriadamente a obra do Espírito Santo em relação à mente e à descoberta da verdade. Isso então nos leva, meus irmãos, ao segundo ponto, a saber, a obra do Espírito Santo na mente do ser humano. A fim de esclarecer esse assunto, quero começar fazendo uma pergunta aos irmãos: como alguém se torna um cristão?
e responder com referência particular a Colossenses capítulo 1. Afirmo que, se questionadas sobre o assunto, muitas pessoas hoje falhariam completamente em dar a resposta que Paulo dá nesse capítulo, Colossenses capítulo 1. Eles podem dar uma resposta que seja útil, ou até mesmo uma resposta que está muito perto de ser correta, mas se omitem o que é dito aqui. Então a questão não será propriamente respondida. Observe 4 coisas sobre Colossenses capítulo 1. Primeiro, a palavra da verdade. No versículo de número 5 do capítulo 1 de Colossenses, o evangelho é descrito como a palavra da verdade. Agora precisamos entender que isso é bastante significante. O evangelho ou boas novas não é simplesmente uma descrição de eventos históricos, nem é simplesmente um apelo para crer. Ele é, em primeiríssimo lugar, uma palavra da verdade. O Evangelho é também descrito como a palavra da verdade, em Efésios capítulo 1, versículo 13 e em João capítulo 1, versículo 18. Segundo ponto, ouvindo e entendendo. A segunda coisa importante a ser observada aqui está no versículo de número 6. Paulo descreve como o Evangelho está produzindo fruto e crescendo ao redor do mundo, assim como também tinha acontecido entre os colossenses, desde o dia em que eles ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a verdade. Você vê o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo que o Evangelho começou a fazer seu trabalho entre esses colossenses quando eles ouviram e entenderam a verdade do Evangelho. Seja o que for que possamos entender por essas palavras, uma coisa é bastante clara. Ao responder ao Evangelho, usamos nossas mentes. É muito importante, meus irmãos, entendermos isso aqui. Ao respondermos o Evangelho, usamos nossas mentes. Terceiro ponto que eu gostaria de destacar está no versículo de número 7, aprendendo o Evangelho. O terceiro ponto segue ligado diretamente ao início do versículo 7. Falando do Evangelho, o apóstolo Paulo diz que eles o aprenderam de Epáfras. Agora, não é esta uma forma estranha de falar? Nós frequentemente falamos sobre pessoas ouvindo o Evangelho, mas quão frequentemente temos falado sobre alguém aprendendo o Evangelho? Realmente, as pessoas muitas vezes afirmam o contrário quando dizem o Evangelho é agarrado, não é ensinado. Agora, esta afirmação é claramente inverídica, ao que me parece, sobre a base desse versículo em Colossenses capítulo 1, versículo 7. Quarto ponto, inimigos em suas mentes. O último ponto, meus irmãos, para o qual quero chamar a atenção, é encontrado justamente no versículo de número 21, falando sobre como os colossenses pareciam antes de se tornarem cristãos. O apóstolo Paulo diz que eles estavam alienados de Deus e que eram inimigos em suas mentes. Inimigos em suas mentes. Mais uma vez, essa não é normalmente a forma como muitos falariam hoje, mas esse fato é significante. Deixe-me então resumir o que penso que esses 4 pontos têm a nos ensinar quando os reunimos. Primeiro ponto, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é a palavra da verdade que chega ao homem e mulher que são inimigos de Deus em suas mentes. Esse Evangelho da verdade torna-se eficaz quando é entendido e aprendido. Nós estamos, meus irmãos, numa posição para responder agora a pergunta com a qual iniciamos: como alguém se torna um cristão? E a resposta, baseada sobre o que acabamos de ver em Colossenses capítulo 1, é esta: nós nos tornamos cristãos como um resultado direto da verdade
sendo aplicada à mente pelo Espírito Santo. Essa conclusão que nos tornamos cristãos como resultado direto da verdade sendo aplicada à mente pelo Espírito Santo encontra apoio em muitas passagens bíblicas, como por exemplo, Romanos capítulo 6, versículo 17 ao 18, Efésios capítulo 4, versículo 20 ao 24, João capítulo 17, versículo 17 e João capítulo 8, versículo 31 ao 32. O mais importante nesse contexto é Romanos capítulo 12, versículo 2. Seja transformado pela renovação de sua mente. Esse é o primeiro ponto de mudança, sem dúvida alguma. Podemos chegar ao ponto de dizer que uma vez que a mente foi recomposta em direção a Deus, isso não pode ser desfeito de forma alguma. Depois disso, a tarefa é conformar tudo à nova mentalidade em Cristo Jesus. Romanos capítulo 7, versículo 25. E para concluir, meus amados, a nossa aula de hoje sobre o Espírito Santo e a mente. Por favor, não entenda mal o que estou dizendo aqui. Não estou dizendo que somente pessoas inteligentes podem tornar-se cristãs. Não é isso que nós estamos aprendendo na aula de hoje. Na realidade, o oposto é provavelmente verdadeiro. Veja 1 Coríntios capítulo 2. O que estou dizendo é isso. O meio pelo qual Deus, o Espírito Santo, traz pessoas para o reino de Deus é expondo as mesmas a verdade sobre Jesus Cristo. Quando esta verdade é entendida e crida, e isso só é possível pela obra sobrenatural do Espírito Santo de Deus, agindo e operando na mente do ser humano. Uma transformação acontece, a qual é chamada de um novo nascimento. O evento real, por meio do qual isso ocorre, é chamado de chamada eficaz. Essencialmente, o que isso significa é que a chamada externa do Evangelho, que é endereçada à mente humana, é acompanhada por uma chamada interior ou convicção do Espírito Santo de Deus. Quando esta chamada externa é combinada com a chamada eficaz do Espírito, outra pessoa nasce de novo em Cristo Jesus. Muito bem, esse foi o conteúdo da nossa aula de hoje. Espero que você tenha sido abençoado. Se esse vídeo te abençoou, você precisa assinar o nosso canal, curte o nosso vídeo, deixa aqui abaixo o seu comentário, compartilhe o link desse vídeo para todos os seus amigos, para que mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas pelo ensino da palavra de Deus. Por hoje é só, vou ficando por aqui, mas estarei te aguardando no nosso próximo encontro.